E aí galera, hoje a gente vai estar falando sobre calor e a sua propagação. Então bora lá. Antes da gente falar sobre calor, a gente vai falar sobre energia térmica. O que é essa energia térmica? A energia térmica vai ser o somatório das energias de agitação das partículas de um corpo. Vai depender tanto da temperatura desse corpo quanto do número de partículas que existe nele, certo? E aí, para a gente falar sobre calor, a gente vai usar o termo energia térmica como auxiliar. O que eu estou dizendo quando eu falo isso? Que o calor vai ser essa energia térmica, só que em um estado específico, no estado de transição. Mas não é uma transição específica, é uma transição que tem uma ordem, como se fosse uma rua que só tem uma mão. Qual que seria essa mão? Seria do corpo que tem maior energia, na verdade maior temperatura, para o corpo que tem menor temperatura, certo? Então o calor sempre flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio, certo? E qual que vai ser a unidade de calor? Vai ser caloria, que é um cal ali, ou joule. E aí você pode transformar que uma caloria é igual a 4,18 joules, certo? E aí que a gente vai falar sobre, sobre como esse calor se propaga. E a gente vai falar agora sobre condução, convecção e irradiação. Na condução, certo? Quando a gente fala de condução, geralmente a gente pensa sobre conduzir. Então, conduzir, sei lá, você está jogando bola, você precisa conduzir a bola. O que você tem que fazer? Você não vai dar um chute na bola, você tem que carregar ela pertinho do seu pé. Então, tenta associar isso aqui. A gente vai ter passando energia térmica para coisas que estão pertinho da gente. Em qual sentido? Vai ser um processo em que a energia térmica passa de partícula por partícula do meio. Ou seja, quando elas estão, entre aspas, se encostando assim, estão chegando bem pertinho e essa energia vai ser conduzida, certo? E a gente pode pensar nos estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, e associar com isso. Então, se a gente tem um objeto sólido, as partículas estão mais perto umas das outras, estão mais organizadas, estão mais juntinhas. Então, é plausível que a gente diga que a condução é maior em objetos sólidos, certo? E aí, um exemplo disso seria você colocar a barra de ferro no fogo. Então, sei lá, você está numa fogueira, você pega uma barra de ferro, você coloca a pontinha, se é que você está segurando, no fogo. O que acontece? Você queima sua mão muito rápido, por causa que a outra ponta que está realmente recebendo calor, está tendo um processo de propagação de calor aí até a barra, e a barra, a ponta da barra, está conduzindo até a sua mão. Por que isso está acontecendo? Justamente por causa dessa diferença de temperatura, em que quando a ponta que você não está segurando recebe o calor da fogueira, a temperatura dela naturalmente vai aumentar. E aí, na sua mão, que está com uma temperatura menor, tem essa diferença. E por causa dessa diferença, a energia térmica vai ser passada na forma de calor, por condução. Certo? Só que a gente tem mais ou menos dois tipos de condução. Em um estado inicial, a gente fala que vamos pensar numa barra, para a gente ter um objeto aí do qual falar. A gente tem uma barra, certo? E aí, quando a gente está passando
Vamos pensar lá na fogueira novamente. A gente está segurando a barra. Quando está passando esse calor, as temperaturas em cada seção da barra, vamos supor que a gente está dividindo ela em pedacinhos menores. As temperaturas são diferentes, bem diferentes, sabe? Você pode pegar no meio da barra e por um motivo ou outro lá tá mais frio ou tá mais quente. Em outro lugar tá menos frio, tá com uma temperatura maior, menor. E aí você estaria no estado que a gente fala que estaria no estado com as temperaturas variáveis. Isso dentro de uma barra. E aí eu tenho uma grandeza aí que a gente pode medir, que seria o fluxo de calor. E o fluxo de calor, que é isso daqui, denotado pela letra φ, a gente falaria que é a razão da quantidade de calor que está sendo passada, que é uma grandeza que a gente vai tratar depois, dividido pelo intervalo de tempo, certo? E daí, isso no estado de temperaturas variáveis. Mas vai chegar um momento, imagine que você colocou uma luvinha que você consiga isolar a sua mão, então não está passando calor mais para sua mão, e você está segurando ainda. E essa fogueira está exalando calor em um fluxo contínuo, certo? E aí chegou o momento em que estava passando calor para essa barra, e chegou em um regime estacionário. Ou seja, esse fluxo de calor está sendo constante, justamente porque essas temperaturas ao redor dessas seções da barra pararam de variar tanto. Então é como se eu tivesse em um regime estacionário. Então o fluxo de calor que está passando em cada seção vai ser o mesmo, certo? E aí entra essa segunda parte da expressão, em que a gente tem aí algumas incógnitas para trabalhar. A primeira delas seria esse K, que é um coeficiente de condutibilidade térmica, que vai ser específico para cada material. Então imagina, como a gente já conhece experimentalmente, que quando a gente coloca um metal no fogo, ele aquece muito mais rápido por causa justamente da ligação metálica. A gente sabe que vai ter um coeficiente de condutibilidade térmica maior do que se você pegasse um vidro ou um papel. Teriam ligações diferentes, proximidade diferente entre esses átomos. E aí a gente vai ver outras incógnitas aí. Agora vamos imaginar o exemplo de uma porta, que, por exemplo, está dentro de uma sala de aula, e dentro dessa sala de aula está relativamente quente e com uma temperatura maior do que o lado de fora. E você está início tá com a porta fechada de início. E de repente você abre. E você vai ver que quando você abriu, tem uma área que é a secção em que o calor está realmente passando. Como as paredes vão isolar um pouco esse calor de passar, a área da porta vai ser por onde esse calor vai estar passando. E aí você tem uma área meio pequena, por causa que é só uma porta. Você pode, sei lá, ser de 80 centímetros de largura por, não sei, uns 2 metros, 2 metros e meio por aí. Mas agora imagina, que ao invés de a gente só abrir a porta, a gente derrubasse a parede inteira. E aí a área vai ser muito maior. E aí você faz esse experimento. Você está primeiro lá só abrindo a porta e você vê que antes estava quente lá dentro, a temperatura vai diminuindo aos poucos. E aí, quando você desmorona a parede,
essa temperatura vai caindo muito mais rápido. Ou seja, o calor que estava dentro da sala vai ser passado muito mais rápido. Ou seja, o fluxo de calor vai ser maior. E aí a gente vê uma relação entre a área e o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área da secção em que o calor atravessa. Então, a gente mostrou aí que a área é realmente diretamente proporcional, que o fluxo de calor é diretamente proporcional à área. E aí, outra coisa, quanto menor for a largura, maior vai ser esse fluxo de calor. Ou seja, o fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura. Então, vamos lá. Você está num dia muito frio e o seu corpo está na média de 36 graus e meio por aí. E o seu quarto está, sei lá, a 17 graus. E o que você faz? Você coloca um cobertor. Então, um cobertor no começo da noite então o calor que está passando de você para o meio externo, que está mais frio, sempre lembrando que é da temperatura maior para a temperatura menor, você vai ver que está passando, mas aí chegou mais tarde da madrugada e está agora com 5 graus. E aquele somente um cobertor, aquela espessura de um cobertor era pouca. Então você pega 2, 3 cobertores para justamente aumentar essa espessura em que o calor está passando, essa largura. E aí então, para fazer o quê? Para que passe menos calor de você para o meio externo, certo? Então aí, gente, comprova que o fluxo de calor é realmente inversamente proporcional à espessura. E aí o que seria esse gradiente, diferença de temperatura, seria realmente a diferença de temperatura. Então, voltando lá para aquele exemplo do seu quarto, você está no seu quarto e você está a 36 graus e meio, como é normal do seu corpo, e está a 18 graus no começo da noite. Então, essa diferença de temperatura tá bem baixa. Então, tá passando o fluxo de calor numa intensidade. Você está sentindo frio, e esse sentir frio é sentir calor sendo fluído de você para o meio externo. Mas aí, se a gente aumenta essa diferença de temperatura, então aumentou mais durante a madrugada e agora o meio externo está com 5 graus Celsius e você continua, como é normal do seu corpo, está 36 graus, você sente que o frio aumentou. Ou seja, quando a gente aumentou a diferença de temperatura, o fluxo de calor do seu corpo para o meio externo aumentou. Então aí a gente vê que o fluxo de calor é realmente diretamente proporcional à diferença de temperatura. Então nessa parte de propagação de calor, o fluxo de calor que acontece, que a gente calcula somente na condução, vai ser a parte mais numérica. Nas outras partes vai cair um exercício analítico só para você marcar a VOF ou marcar qualquer certa. E nos processos de propagação de calor, as questões numéricas geralmente vão ser associadas à condutividade térmica, à condução, ao fluxo de calor. Para você calcular isso, ou calcular a condutividade térmica de algum material, ou a área que está passando, ou a largura, ou a diferença de temperatura, certo? E aí, o nosso segundo meio de propagação é a convecção. A convecção é aquele meio de propagação de calor no qual a energia térmica muda de local junto com o material que foi aquecido. Então, um exemplo é que você coloca uma água para ferver e embaixo a água começa a esquentar mais, ela tem uma energia térmica maior,
e em cima está com uma temperatura menor. Então, o que acontece? Acontece um movimento convectivo, em que a água que está mais quente vai subir e essa água que estava mais fria desce. Isso acontece também com o ar, e esses são os maiores exemplos, certo? E agora a irradiação. A irradiação vai ser aquela que acontece no vácuo, que vai ser a propagação da energia, que a gente chama ela de energia térmica radiante, e ela se apresenta na forma de ondas eletromagnéticas e principalmente infravermelhas. Então é essa aí que a gente recebe do Sol, que é a única que acontece no vácuo. Então, possível peguinha de prova. Então lembrem aí que a radiação é a única que acontece no vácuo. E por que a condução não acontece no vácuo? Porque o vácuo vai ser isolante. Da mesma forma porque o vácuo é a ausência de matéria. Então, como que você ia conduzir sendo que não tem nada no meio para conduzir? Então não faz sentido, certo? E convecção, que eu não tenho o material para fazer o movimento de convecção, justamente porque não tem matéria, certo? E aí entra alguns conceitos básicos do dia a dia, como saber que o ar é um bom isolante térmico, saber que os metais são bons condutores térmicos. Então aí outro exemplo, vocês sabem que a gente tem a nossa casa e a gente tem a parte de cima do telhado, onde ficam as lâmpadas, o teto, na verdade, onde ficam as lâmpadas. E aí a gente tem um espaço vazio e depois a gente tem o telhado. Por que tem esse espaço vazio? Talvez você já tenha se perguntado isso. E é justamente porque o ar é um bom isolante térmico. Para impedir que a energia térmica lá do telhado flua com facilidade para baixo. Então é por isso que tem essa camada de ar, justamente para que não passe fácil essa energia e aqueça demais dentro da sua casa. Então são exemplos do dia a dia que é bom a gente saber. E aí tem o clássico exemplo, que seria o funcionamento de uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica, você quer colocar algo quente e não quer que ele esfrie, você quer colocar algo gelado e não quer que ele esquente com facilidade. E daí, como que ela vai funcionar? Então vamos lá, não gostei dessa aguinha, vamos imaginar que tem um café aí dentro. Então vamos lá. Qual que vai ser os mecanismos de funcionamento? Ó, aqui a gente tem uma coisa parecida com o telhado. O telhado ele tem uma camada de ar. Então, como a gente falou, o ar já é bom isolante. Então vai ter uma tentativa de vácuo entre essas paredes. Tem uma parede externa e uma parede interna. E vai ter um relativo vácuo aí. Não vai ser vai ser uma tentativa de colocar um vácuo. Possivelmente um ar bem rarefeito, certo? E aí, isso para quê? Isso para impedir que flua calor do nosso café para fora por condução. E a gente tem vidros espelhados. E por que esse vidro espelhado aqui na parte interna da garrafa térmica? Para fazer com que essas ondas infravermelhas que fluem por irradiação, fazer com que elas fiquem ricocheteando lá dentro, fazendo movimento de reflexão. Eles vão ficar ricocheteando e não vão sair.
E a tampa isolante? Por que essa tampa isolante? Justamente para que o ar que está quente ali dentro não flua para fora e o ar frio desça por movimento de convecção. Então esse é o funcionamento de uma garrafa térmica. Então sempre que você for beber o seu café, você vai lembrar disso, certo? E aí a gente vai ver como que isso é cobrado. Então vamos lá. Tem esse exercício aqui, o exemplo 1, e a gente vai falar. O que ele fala pra gente? Analise as afirmativas dadas a seguir. 1. Nos sólidos, o calor propaga-se principalmente por condução. Ó, ele é um sólido, então não faz sentido a gente pensar em convecção, porque a convecção teria que ter um movimento da matéria. Então seria mais plausível a gente pensar num gás ou num líquido. Agora no sólido a gente viu que ele está muito as moléculas, a organização dos átomos é muito melhor do que nos outros estados da matéria. Então eles estão mais juntos, como a condução é de partícula por partícula, então faz mais sentido a gente pensar que nos sólidos o calor propaga-se realmente, principalmente por condução. Então a 1 estaria certo aí. Agora, a 2, a energia térmica pode ser transmitida apenas por radiação? Não. A gente viu que existe um movimento, que existe o processo de condução e o processo de convecção. E agora, a sensação de quente ou frio que sentimos ao tocar um objeto está relacionado com a condutividade térmica. Vamos voltar aqui. Quando a gente está encostando e está passando calor, a gente está sentindo frio e tal, a gente está falando de condução, porque você está tocando em alguma coisa. E o que é esse frio que você sente quando você pega em, sei lá, algum metal gelado? É justamente por causa dessa diferença de temperatura que está da sua mão com esse metal que está fluindo esse calor. Está tendo um fluxo de calor da sua mão pro metal. Então está realmente relacionado com a condutibilidade térmica. Por causa que quanto maior a condutibilidade térmica, maior o fluxo de calor e maior a sua sensação de frio. E agora a última. Na convecção, não há transferência de matéria fria ou quente de um ponto a outro. É justamente o contrário do que a gente falou, que é a convecção. Então aí, nesse exemplo, daria certo a 1 e a 3. Então lembre que quando a gente fala quando exercícios forem tratar de processo de condução de calor, vão ser essencialmente exercícios teóricos. Então vai tentar tratar de exemplos do seu dia a dia, tentar abordar assuntos como o ar ser um bom isolante, metais ser bons condutores, o vácuo ser isolante, funcionamento da garrafa térmica. Então, o que se pode fazer para treinar essa sua parte? Começar a observar o seu entorno. Então você vai lá fazer o seu café. Primeira coisa que você vai fazer vai ser ligar a chama. E aí você vai pensar, o que eu pego? Qual vasilha eu pego para esquentar a minha água? Eu vou pegar uma vasilha muito grossa, com essa grossura? Não, porque não vai fazer sentido, por causa do fluxo de calor, da condução de calor. Se eu pego uma vasilha que tem uma espessura gigante, vai ser menor o fluxo de calor que vai passar da chama para a minha água, então vai demorar muito. Se eu quero fazer muito café, eu vou pegar uma vasilha maior. Ou eu vou escolher uma boca de fogão maior, por causa que vai ter uma área maior. Certo? Quando você for... e aí, vamos continuar o nosso café. Então vamos lá, esquentamos o nosso café e colocamos a água para ferver. Aí uma hora a gente viu que a água começou a ferver e ela começou a dar uns movimentos, a borbulhar.
E aí fazer aquele movimento de subida e descida. E aí a gente realmente pensa, por quê? Por que está acontecendo isso? Justamente pelo processo de convecção, certo? E aí a gente coloca o pó lá no coador e a gente vai passando a água quente. A gente está passando o café. E quando a gente está passando o café, faz sentido a gente se perguntar: pera, o pó de café tá frio, ele não foi esquentado. Como que quando eu for beber, na verdade, eu passo o café e na hora depois que eu tiro o coador e encosto a minha mão no pó, por que ele tá quente? Justamente por causa que foi enquanto estava passando a água quente, estava encostando essas moléculas de água quente com essas moléculas do pó e estava sendo conduzido calor ali. E aí a gente vai lá e coloca a água na nossa... A gente passa o café para a nossa garrafa térmica. E nessa garrafa térmica a gente não vai deixar ela aberta, porque senão vai ter convecção e a gente vai esfriar o nosso café. Então por isso que a gente tampa. E aí você olha lá dentro e vê que os vidros são espelhados, justamente para que não ocorra irradiação. E aí você vê que tem um espacinho também nessa sua garrafa térmica que tem um certo vácuo, justamente para que não haja condução boa entre essas paredes e o meio externo. Então aí a gente repita isso uma vez por dia, toda hora que você for fazer seu café na hora de manhã, que você vai lembrar. E aí eu vou deixar isso aqui como um desafio, que vai ser um exercício que você vai precisar pensar um pouco e também usar aquela fórmula do fluxo de calor, certo? Então por hoje é só. Tentem fazer esse exercício aí. Na aula da semana que vem eu já vou começar com a resolução dele, certo?